Peguem a lista de questões aí, a lista 2. Vamos falar dos demais assuntos, relembrar aí os demais assuntos de pediatria. Eu ainda estou devendo uma aula para vocês de saúde do adolescente. Eu vou tentar postar essa aula amanhã, no máximo, que eu tava semana, na verdade, eu estava cansada, estava chegando do plantão cansada, e aí acabei não postando para vocês a aula. Tem uma aula e uma última atividade para vocês fazerem, que é uma atividade individual também. Mas aí eu vou... Amanhã eu falo melhor. Quando eu chegar do plantão de amanhã aqui em Conquista, eu vou postar, vou me esforçar. Só tem 2 pessoas online aqui. Bora. Giralva. Só tá parecendo que tem 2 pessoas online. Respiratório. Vou esperar aqui mais 5 minutinhos e quem chegou, chegou. Quem não chegou, sinto muito. Senão fica tarde demais também. A internet de vocês também deve estar ruim aí, pelo jeito que eu tô vendo, né? Entra, sai, entra, sai. Acho que a internet tá ruim de vocês. Sim. Ai, pronto. Pelo menos 3 aqui tem online. O segundo link. Vou compartilhar aqui de novo. Bom, Luana, a minha tá mais ou menos. Eu vou começar para não ficar muito tarde. E aí depois, quem tá chovendo, eu entendo. A minha também não tá muito boa hoje, não. Mas eu vou continuar, se cair, voltar. O importante é que vocês terão essa aula disponível, salva para assistir quando a internet de vocês estiver melhor aí no YouTube. Vamos lá. Primeira questão fala sobre desnutrição, que foi o primeiro assunto aí que a gente falou nesse segundo bloco de conteúdo, né? Sobre a desnutrição, que é um dos distúrbios do trato gastrointestinal. Não. Distúrbios de nutrição da infância, a gente falou de desnutrição e falou de obesidade, né? A desnutrição, como vocês viram, ela existe em 2 formas, o marasmo e o kwashiorkor. Essas 2 são diferentes, a pessoa pode estar desnutrida de diferentes formas, lembrando que esses 2 tipos aí de desnutrição é mais comum
em países mais pobres, em famílias mais carentes, né? A gente ainda, na nossa realidade de encruzilhada, de Bahia, a gente encontra, gente, muitos casos de desnutrição como um desses casos. Não é tão comum como lá na década de 70, 80, que aqui no Nordeste era um agravo bastante frequente, né? Graças a Deus, nós evoluímos muito, através de muitos programas sociais, como Bolsa Família, como Vale Gás, como a Pastoral da Criança, que não é um programa social, na verdade foi uma iniciativa filantrópica da igreja, e vários outros tipos de medidas assistenciais, o crescimento, né, do estudo das famílias, a maior oportunidade de emprego, tudo isso melhorou as condições de vida para que a gente diminuísse esse agravo, só que ainda ele é frequente. Então, questão 1 aí, o que vocês marcaram sobre desnutrição, que está falando aí? É para você diferenciar o que é marasmo e o que é kwashiorkor. Conseguiram diferenciar direitinho com a ajuda da aula? Vamos lá, Iralva marcou letra D, segundo que está aqui, Joserlândia D. Quem mais? Cadê Luana? Você marcou o quê, Lu? E Gisele estão online aí. Marcaram o quê nessa questão 1? Deve estar ruim a internet. Então, vamos lá. Sobre desnutrição na infância, marque a afirmativa correta. Então, ele vai aqui trazer assertivas, afirmativas sobre os tipos de desnutrição e vai misturar algumas coisinhas para confundir vocês. Então, vamos lá. O marasmo, esse são aí não existe. O marasmo é a desnutrição grave de proteínas, que pode acontecer mesmo com a ingestão adequada de calorias. Falso ou verdadeiro? Falso. Na verdade, a desnutrição grave de proteína que acontece mesmo que a pessoa come alguns nutrientes, ela come algumas refeições, mas aquela refeição dela é pobre em proteína, na verdade é um quadro de Kwashiorkor. O marasmo é uma desnutrição marcada pela deficiência de proteína e de calorias. Proteína, gente, na alimentação é o que se há de mais caro. E é por isso que a desnutrição do Kwashiorkor, que é uma desnutrição grave de proteína, é muito mais frequente em crianças pobres, né? Famílias carentes, que não têm dinheiro para comprar carne, que não têm dinheiro para comprar ovo, leite. Tudo isso em proteína e é mais caro. O que é mais barato eu dar para uma criança dessa? Arroz de maisena, cremogema, Nestogen, pirão de farinha, farinha com café, essas coisas aí enchem a barriga e tem até nutriente, mas não tem proteína. Não na verdade, não tem nutriente, né? Tem caloria, tem carboidrato, mas não tem nutriente, né? Enche a barriga, mas não dá a nutrição da criança. Então, a desnutrição aí marcada pela deficiência grave de proteínas e que acontece mesmo com a ingestão calórica adequada, na verdade é o Kwashiorkor, que a pessoa come, enche a barriga, mas está faltando proteína, está faltando leite, está faltando carne, está faltando ovo, né? Está faltando proteína nessa alimentação. Ela come mingás, macarrão, arroz, bolacha, é coisa que enche a barriga, mas não é saudável. Então, letra A é incorreta. Letra B, são características da desnutrição do tipo Kwashiorkor. Essa desnutrição, Kwashiorkor, lembrando que é a desnutrição grave de proteínas, porém, mantém a ingestão adequada de calorias. Então, aspecto de aparência velha, pele flácida, enrugada, falta de tecido adiposo, sinal de calça larga. Esse sinal de calça larga é o quê? É o quadril da criança fica tão estreitinho por falta de tecido adiposo, por falta de gordura, que é como se a pessoa, se você vestir uma calça na criança, ela fica folgada, porque não tem quadril para segurar. O quadril é só o ossinho, porque não tem gordura. Então, esse é o sinal de calça larga, é isso. Costelas aparentes. Esse quadro todinho aqui, ó, legal.
Todos esses são sintomas de uma desnutrição que não é o Kwashiorkor, é o marasmo. A desnutrição marcada por deficiências de proteínas e de calorias tem esse quadro todinho aqui que a questão está descrevendo na letra B, mas não é o Kwashiorkor, é o marasmo. Por isso essa questão é falsa. Letra C. O Kwashiorkor é um tipo de desnutrição marcada por deficiência de proteína e caloria. Falso. Uma está ao contrário da outra. A letra A está ao contrário da letra C, porque, na verdade, o Kwashiorkor é uma desnutrição marcada por deficiência grave de proteína e mesmo com a ingestão adequada de calorias. Já o marasmo não. O marasmo é o contrário. Eu tenho ingestão adequada de calorias, falta de nutriente e falta também de proteína. Então, a letra A e a letra C estão trocadas aí os conceitos. São características, letra D, a letra D que todo mundo marcou aí como a correta. Vamos ver se é a correta mesmo. São características do Kwashiorkor. Membros finos e abdômen proeminente, ascite, edema de membros inferiores, MMI, face de lua, porque a face também está com edema, cabelos quebradiços e opacos, e inapetência, manchas na pele. Verdade? Verdade. Tudo isso aí é Kwashiorkor. O que acontece? A desnutrição grave de proteína, sem proteína no sangue, sem proteína no nosso corpo, o nosso corpo não consegue fabricar algumas coisas. Uma das coisas que o nosso corpo não consegue fabricar quando não tem proteína é a albumina. A albumina é uma proteína muito importante que a gente tem no nosso sangue. É essa proteína que segura o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Né? O fígado da gente produz albumina a partir das proteínas que a gente come. Se a gente não come proteína, o fígado não produz albumina. E aí, o que acontece? Sem a albumina circulando na corrente sanguínea, o líquido que ficava preso ali pela albumina escapa do vaso sanguíneo e vai para os tecidos. Quais tecidos? O da face, formando a face de lua, fica acumulado no tecido dos membros inferiores, formando edema nos membros inferiores, e na cavidade abdominal, formando ascite, né? Então, essa questão aí está corretíssima. Isso todo esse quadro aí de edema é por conta da falta de albumina, que é uma proteína que a gente só faz quando a gente também come proteína. Exatamente. Tem até suplementos de albumina para atletas de plantão. Exatamente, Rodrigo. A albumina, porque, na verdade, esses suplementos de albumina aí são suplementos proteicos para você criar carga muscular, digamos assim, né? Porque nosso músculo é essencialmente proteína. Então, os atletas, eles tomam albumina para eles ganharem carga muscular, ter um suplemento para os atletas construírem seus músculos, né? Associado à musculação. Mas a albumina é uma proteína importantíssima. Outra doença também que afeta a albumina é a cirrose. Lembra que eu falei que a albumina, isso aqui estou falando de outra coisa. A albumina é construída no fígado. A cirrose não afeta o fígado? Então, se o fígado está afetado, a produção de albumina também está afetada. Sem albumina na corrente sanguínea, o que a pessoa com cirrose fica? Com ascite, com os membros edemaciados, não é? São duas coisas diferentes relacionadas à albumina, só que uma é cirrose e a outra é desnutrição. Veja só como é diferente. E letra E, na desnutrição, tipo marasmo, há um comprometimento da albumina. Falso. A gente já viu que a albumina está comprometida no Kwashiorkor, que é a desnutrição marcada por grave deficiência de proteína. Aí ele continua. Proteína importante no sangue que contribui para manter a parte líquida do sangue dentro do vaso. Essa parte aqui é verdade, só que não é do marasmo, é do Kwashiorkor. Oi, Zuma, tudo bom? Perdoada pelo atraso. Vamos continuar. Depois você volta aí na live quando ela estiver salva, para você pegar a discussão sobre a primeira questão. Vamos para a segunda questão, que fala sobre distúrbios respiratórios na infância. Número 2. O que vocês marcaram nessa questão 2 aí, sobre os distúrbios respiratórios?
Acho que a internet de vocês está atrasada, então vocês vão mandando as respostas aí que eu vou seguindo. Então, sobre os distúrbios respiratórios, marque a afirmativa correta. A asma é uma doença infecciosa. Já começou errado. A asma não é doença infecciosa. A asma é uma doença autoimune. O que quer dizer autoimune? Que o corpo da pessoa construiu por uma defesa exagerada do corpo dela, né? O corpo dela reage a um estímulo que pode ser um pólen, uma poeira, pode ser um mofo, pode ser qualquer coisa, o corpo dela vai reagir de forma exagerada, tem uma reação inflamatória dos pulmões exagerada a esse estímulo de fora. A asma não é uma doença infecciosa. Você não contrai a asma e toma um antibiótico e sara, tá? A asma não é infecciosa. De origem bacteriana, falso também, ou viral, nada disso. A asma é uma doença crônica, é uma doença pulmonar crônica, que você não adquire porque pegou uma bactéria, um vírus, não, mas porque seu corpo é sensível a algumas coisas, como poeira, pólen, pelo de gato. Normalmente, crianças que não foram amamentadas de forma exclusiva durante os seus 6 primeiros meses de vida, elas têm um risco maior a ter essas doenças autoimunes, que o corpo dela mesmo desenvolve, como a asma, por exemplo, como o diabetes tipo 1, por exemplo, certo? Marcada por broncoconstrição. A asma é marcada por broncoconstrição, só que não é nem bacteriana, nem viral, nem contagiante. Dispneia e sibilo. Então, a única parte que está certa dessa letra A é isso aqui, ó. A asma realmente é marcada por... O que acontece no pulmão quando está numa crise de asma? O brônquio da pessoa fica constrito, fechadinho. Aqui está o brônquio. Então, o ar passa por dentro desse brônquio aqui normalmente. Numa pessoa com crise de asma, que ela teve contato com alérgeno, como uma poeira, um pólen, pelo de gato, mofo, ou, por exemplo, ela teve uma crise, um nervoso, uma crise de ansiedade muito forte, o corpo dela vai reagir de forma exagerada a esse estímulo. Então, como é que o corpo dela reage? O pulmão, o bronco, fechando o bronco que estava aberto, broncoconstrição. Além disso, esse bronco vai ficar fechado e cheio de secreção. Então, a asma é marcada por isso, por uma broncoconstrição e hipersecreção desse brônquio. E é por isso que a pessoa tem sibilo, porque o brônquio está fechado, aquela respiração, sibilos mesmo, e dispneia intensa. Então, letra A, falsa. Letra B, a pneumonia é uma doença inflamatória crônica? Não. Quem é doença inflamatória crônica? A asma. A pneumonia é uma doença infecciosa. Então, já começou errado. Marcada por crises agudas, desencadeadas por alérgenos, como pólen, poeira, mofo. Está trocado, gente. A letra A e a letra B está trocado. O que ele quer falar aqui, quando ele fala de doença inflamatória crônica, marcada por crises agudas. Então, a pessoa que tem asma, ela não fica assim com dispneia e sibilo todo dia. Um dia ou outro ela tem uma crise de asma, uma crise aguda, desencadeada por alérgenos, como esses aqui descritos. Pólen, poeira, estresse. Isso aqui é a definição de asma e não de pneumonia. Letra C. A bronquite é uma doença inflamatória que compromete o tecido pulmonar. Ok, até aqui tá mais ou menos. Alvéolos, marcada por broncoconstrição. E aí? A bronquite é uma doença inflamatória que compromete o tecido pulmonar alvéolos. Falso, gente. Por que é falso? A bronquite compromete, ó, o nome já fala, bronquite, compromete os brônquios. Bronquite não compromete alvéolo, é brônquio. O que compromete o tecido pulmonar, os alvéolos, é a pneumonia. Pneumonia afeta diretamente os alvéolos, o tecido pulmonar. A bronquite e a asma afetam os brônquios,
certo? Só que a bronquite é uma inflamação que é causada, sim, por uma bactéria, um vírus, normalmente. A asma, não. A asma é uma doença crônica, que a pessoa tem sensibilidade a alguns alérgenos. E letra D, na crise que vocês marcaram aí, né, como a correta, na crise aguda de asma, disparada por alérgenos, como estresse emocional, poeira e outros, o corpo inicia uma resposta inflamatória marcada por hipersecreção de muco e broncoconstrição. Perfeita. Essa é a nossa alternativa correta. Letra D de dado. Parabéns para vocês aí que acertaram. Então, asma é isso. As crises de asma que são agudas são marcadas por broncoconstrição e muita secreção, uma hipersecreção de muco. Por isso que a pessoa tem dispneia e o sibilo. E o que é que desencadeia essa crise? Esses alérgenos ou estresse emocional, como está descrito aí na letra D. Quem marcou a letra D marcou correta. 3. Sobre o tratamento e diagnóstico dos distúrbios respiratórios na infância, marque a afirmativa incorreta. Não é para marcar a certa, é para marcar a errada. Vamos lá. 3 aí, o que vocês marcaram? A letra A diz o seguinte: a pneumonia é um distúrbio de origem infecciosa, até aí, ok. É infecciosa a pneumonia, não é? Causada por um vírus, uma bactéria, não é isso? É. E usa em seu tratamento antibiótico. É verdade, pneumonia, se é causada por uma bactéria, ou por bactéria, é antibiótico. Por vírus, são outras coisas. Antibiótico oral ou venoso, verdade, além de outras medicações, né, como corticoide. Um corticoide, por exemplo, que é usado no tratamento da pneumonia, é o Solucortef, ou, mesma coisa, hidrocortisona, que é diluída aí, pode ser diluída para 10 ml ou para 100 ml, certo? Broncodilatadores, como, por exemplo, Belotec, Atrovente, sempre é usado aí no tratamento de pneumonia. E antitérmico, a pessoa está com pneumonia, ela tem febre, ela tem dor também pleurítica, aquela dor de... O que é dor pleurítica? É a dor que a pessoa sente quando respira. Tá tão inflamado aquele pulmão que ela sente dor ao respirar. Então, ela usa dipirona, paracetamol, para tratar a dor e a febre. Então, a letra A, o exame padrão ouro, o exame que só ele basta para diagnosticar a pneumonia, é o raio-x. Perfeito. Essa questão A aí não tem erro nenhum, tá linda. Letra B, a asma, vocês estão falando que é a letra B, bora ver. A asma é uma doença crônica, é para marcar a incorreta, lembrando, é a errada. A asma é uma doença crônica, verdade, que é tratada com antibiótico. Asma tratada com antibiótico? Asma, por acaso, é causada por bactéria? Então, para que ela tem que ser tratada com antibiótico? Então, letra B já está errada desde aí. Eu já vou marcar um X bem grande na letra B aí, porque antibiótico, gente, é para tratar a doença que é causada por bactéria. E a asma não é causada por bactéria. A asma é doença crônica, autoimune. Em suas crises, pois pode evoluir para uma pneumonia. Não tem como a asma evoluir para uma pneumonia. A pneumonia, ela é de origem bacteriana ou viral. A asma é uma outra coisa, nada a ver. É uma doença crônica que é aliviada depois que você usa a medicação, né, o Berotec, Atrovente, o oxigênio, passa. A pessoa não tem como evoluir para uma pneumonia. Então, a letra B está incorretíssima. Letra C, vamos só ver aí. A crise de asma é uma urgência. Verdade, crise de asma é urgência, gente. E é tratada com broncodilatadores, como Berotec e Atrovente. Verdade. Anti-inflamatórios, como hidrocortisona ou Solucortef. Verdade. E, se necessário, suporte de oxigênio para uma baixa saturação. Sem defeitos essa questão. Letra C, corretíssima. Asma é doença, é urgência em hospital, amarelo ou a laranja,
certo? Quando o paciente entra, mediu a saturação, deu baixa, a gente instala lá um catéter de oxigênio. Berotrek, Atrovent na nebulização, hidrocortisona e monitorar esse paciente aí para ver se a crise dele melhora. Porque esse paciente, gente, se a gente não tratar dele no momento da crise, se é um paciente que não tem uma bombinha em casa para dar um alívio na hora da crise, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória e ir a óbito por uma crise de asma. A bronquite aguda tem origem, letra D aí, viu? A bronquite aguda tem origem relacionada a uma infecção de vias aéreas superiores. Oh, coisa chique. Gripe, dor de garganta, ou viral, na maioria das vezes, e é diagnosticada pela tomografia de contraste. Bronquite é muito assim. Bronquite, normalmente, ela tem origem. A pessoa que tem bronquite, chega com quadro de bronquite no hospital, ela normalmente vai te falar bem assim, ó, semana passada eu tava com dor de garganta, tava com o nariz entupido, tava tossindo, e aí já melhorou, mas agora eu tô com essa tosse produtiva, uma tosse enjoada, assim, que não para. A gente tem que desconfiar de bronquite. A bronquite, ela sempre tem uma origem com resfriado, com uma gripezinha, com a dor de garganta, porque a bronquite é uma inflamação dos brônquios a partir de bactérias ou vírus, e essas bactérias ou vírus desceram justamente das vias aéreas superiores aqui, ó, nariz, boca, né, orofaringe aqui no fundo, e acabou descendo para as vias aéreas inferiores, que são brônquios, pulmão, certo? Então, essa questão é verdadeira. Normalmente, a gente não consegue, um paciente chega com um quadro desse, o médico pede um raio-x somente para descartar a pneumonia. Então, ele viu que aquele raio-x ali não identificou a pneumonia, é uma bronquite. Né? No nosso hospital da gente, por exemplo, a gente não tem tomografia de contraste e nem o médico precisa mandar um paciente desse para fazer a tomografia para descobrir que é bronquite. Ele faz um raio-x, elimina a pneumonia e fala, ó, oh, só pode ser bronquite então, e trata uma bronquite, certo? Normalmente não precisa ficar internado, a pessoa trata em casa. Questão 4. A questão 4 fala dos distúrbios gastrointestinais na infância e pede para marcar a alternativa incorreta. Então, sobre esses distúrbios aí do trato gastrointestinal, qual vocês marcaram correta? Então, a letra A está dizendo o seguinte: a cólica é um distúrbio pouco comum em crianças. Falso. Cólica é muito comum em criança, principalmente em criança que não está amamentando de forma exclusiva e que já está usando outros leites, suco, chá, pelo trato gastrointestinal da criança ser imaturo ainda para essas coisas, é comum essas crianças evoluírem para a cólica. Mas mesmo crianças que tenham amamentação exclusiva, elas podem ter cólica também. É menos comum, mas acontece. Dado que os lactentes, crianças aí de 29 dias a 2 anos, têm um sistema gastrointestinal maduro, já é toda falsa. Já falei para vocês que é totalmente imaturo, né? E é por isso que normalmente as crianças desenvolvem cólica. Letra A está incorreta. O pessoal aí tá em dúvida entre B e E, pelo que eu vi. Letra C, ou letra B, perdão. Os refluxos e regurgitações são emergências, pois levam a criança à desidratação grave. Falso, gente. Refluxo, regurgitação é extremamente comum. A gente tem até que orientar as mães sobre isso, né? A criança mamou lá, depois de mamar, não bota a criança deitada de imediato, fica ali meia horinha, 20 minutinhos com ela, em pezinha sobre o seu colo, porque se você botar logo para deitar, a válvula ali do estômago dela vai acabar se abrindo e vai ter esse refluxo. Se a criança mamar demais também, ela vai ter refluxo. Pelo sistema gastrointestinal dela não está maduro, é comum ela ter refluxo nos primeiros meses, então é mega comum. Não causa desidratação, não, é algo totalmente esperado em crianças. Letra C, vômitos
São alterações incomuns na infância. Já é errado, porque vômito é comum, sim. Criança sempre responde a algum com gripe, com qualquer coisa, com vômito. Por isso, é classificado como emergência e deve ser tratado exclusivamente em hospital, mesmo na ausência de sinais de desidratação. Falso. Vômito é uma alteração comum na infância, quando a criança tem alguma doença, algum distúrbio. É emergência? Não. Só é emergência quando esses vômitos estão associados, quando são muitos episódios de vômito muito volumosos e a criança se mostra com sinais de desidratação. E aí sim passa a ser uma emergência. Quais são esses sinais de desidratação? Fontanelas abauladas, olhos secos, um choro sem lágrima, mucosas ressecadas. Você pega, faz a pregazinha na pele da criança, demora mais de 2 segundos para voltar aquela pele, né? Ela tá com a boquinha assim ressecadinha, o olho também ressecado, sonolenta, não tá fazendo xixi, não tá conseguindo pegar o peito. Isso é sinal de desidratação grave em criança. Isso sim faz do vômito coisa de emergência. E normalmente isso só acontece, gente, quando a criança tem muitos episódios de vômito e vômitos volumosos. Então, um vômito, 2 episódios, não vai fazer isso numa criança. Então, criança vomitou, tal, vai lá na unidade básica de saúde, vê o que pode estar relacionado a esse vômito, se é uma diarreia, se é uma gripe, se é uma doença infecciosa, para tratar lá logo, para a criança não evoluir com a gravidade e precisar ir para o hospital, tá? Letra D. Então, letra B aí, gente, quem marcou letra B nessa questão, tá errado, viu? Letra B não é a questão correta. Letra C ou letra D. A constipação é um distúrbio sem medidas de prevenção, já é falso. Em criança, adulto, idoso, tem como evitar constipação. Como criança que já está mamando, que já passou dos 6 meses e que está comendo outras coisas, outros leites, tem que ofertar muita água, tem que ofertar muita fibra, fazer massagem no abdômen, e aí você evita que essa criança evolua com constipação. Em crianças que estão em amamentação exclusiva, gente, é difícil a criança ficar constipada, viu? Normalmente é um problema mais comum quando a mãe começa a dar outro tipo de leite e outro tipo de alimento e não oferta água suficiente. E aí a criança evolui com constipação. Sem medida de prevenção, então já está falsa. E tem como única forma de tratamento o uso do laxativo. Não. A gente tem como outras formas de evitar, de a gente resolver isso. Uma massagenzinha abdominal, hidratar a criança com água, colocar ela num banhozinho morno, né? Isso aí tem como a gente resolver a constipação até em casa. Se a gente não conseguiu resolver, aí sim a gente tem que buscar auxílio de atendimento médico para usar algum laxativo na criança, infelizmente. Letra E. A cólica é frequente entre os 0 e 3 meses de idade do lactente e pode estar relacionada à deglutição de ar excessiva, até aí está a verdade, na mamada, ou. Perdão, gente, acordei cedo hoje. Ou a inserção de outros tipos de leite e alimentos precoces na dieta. Letra E é a nossa questão correta. Cólica é muito frequente nos primeiros 3 meses de vida e está relacionada a justamente esses fatores citados aí. A criança está engolindo ar na mamada, ou seja, pegando a mama de forma incorreta, ou provavelmente já está comendo outras coisinhas que não deveria comer, e o trato gastrointestinal dela é imaturo. Reage como com cólica, tá? E aí a mãe, tem que ter essa mãe que faz isso aí, é bom ter um Luftal, é bom fazer umas compressinhas mornas na barriga, massagem na barriga, ter lá sua medicaçãozinha para cólica na criança, né? Porque essa criança, inicialmente, gente, uma criança que é exposta a leite e a outras coisas, né, de origem não naturais, nos primeiros meses, sofre com cólica. Então, quem marcou letra E, parabéns, né, acertaram aí com louvor.
Vamos à questão 5. E fala sobre os planos A, B e C de desidratação, que infelizmente as unidades básicas de saúde, não sei porquê, em muitos casos não adotam. Aí pega uma criança que vomitou 2 vezes, uma criança que está com a diarreia sem sinal nenhum de desidratação e manda para o hospital para tomar soro, sendo que é totalmente desnecessário, porque o Ministério da Saúde tem um protocolo bonitinho lá de desidratação para justamente a gente conseguir, na unidade básica de saúde, atender essa criança. Ou às vezes só mandar para casa sem precisar mandar para o hospital e sobrecarregar esse recurso, certo? Então vamos lá. A questão vai pedir para vocês diferenciarem os planos A, B e C de desidratação. Vamos lá ver. Tauane marcou E, Joserlândia marcou D. Vamos ver aí o que é. Letra A. A diarreia é marcada pela ocorrência de 3 ou mais evacuações em 24 horas. Ok, até aí é verdade. Diarreia é um quadro é marcada pela ocorrência de 3 ou mais episódios de evacuação em menos de 24 horas. Líquidas, as fezes têm que ser líquidas. Com sangue, não. Quando as fezes estão com sangue, não é diarreia. O que é aí quando as fezes estão com sangue? Respondam aí para mim. E vamos lá para a letra B, porque a letra A está incorreta. Letra B. Gostei do corpo. A complicação mais grave da diarreia é a fraqueza e desnutrição da criança. Falso, falsíssimo, né? A complicação mais grave da diarreia, que faz a criança ir para uma emergência, se ela estiver muito grave, é a desidratação. É a desidratação que a diarreia intensa pode fazer. Então, ninguém me respondeu aí, mas a diarreia que tem sangue, as fezes, né, que tem sangue, são chamadas de desinteria. Quando as fezes estão amolecidas e com sangue, é uma disenteria, tá? Quando a criança ou adulto apresenta vários episódios de eliminação, de evacuação com sangue, é disenteria. Diarreia é aqueles episódios de evacuação, 3 ou mais em 24 horas, sem sangue. São líquidas, mas sem sangue. Teve sangue, é disenteria. Melena, Rodrigo, é quando tem sangue nas fezes, mas esse sangue pode ser numa evacuação só. As fezes não precisam estar amolecidas, ou a pessoa não precisa fazer 3 ou 4 vezes as evacuações. Melena é um sangue que tem em umas fezes pontuais. Agora, quando a pessoa tem 3 ou mais episódios de evacuação em menos de 24 horas e tem sangue, e são amolecidas, é desinteria, tá? Não é diarreia. Letra B, errada, que a complicação é mais grave aí, é a desidratação. Letra C, a diarreia pode ter inúmeras causas, como o desmame precoce. Verdade. Uma criança que a gente insere leite de vaca, leite ninho, tal, antes dos 6 meses, ela tem mais chance de ter diarreia. Doenças bacterianas, como salmonela, doenças virais e parasitárias, verdade. Baixas condições de higiene e saneamento básico, sendo a principal causa das doenças crônicas, sendo a principal causa da diarreia as doenças crônicas, como doença celíaca e intolerância à lactose. Gente, até a parte do saneamento básico estava tudo lindo. A outra parte é falso. Apesar de intolerância à lactose, doença celíaca, serem causas de diarreia na infância, não são as principais causas, é a minoria. A maioria das vezes que uma criança tem diarreia ou que uma pessoa tem diarreia é por isso aqui, ó, desmame precoce, doença bacteriana, baixa condição de higiene, principalmente, tá? Então,
Doença celíaca e intolerância à lactose é minoria das vezes que leva a diarreia, então é falsa. São sinais de desidratação. Letra D aí, que todo mundo marcou como correta. Vamos ver se vocês estão aprendendo mesmo direitinho? São sinais de desidratação causados pela diarreia. Olhos fundos, irritabilidade que não passa, pensa que chorando o tempo todo, enjoada, letargia ou inconsciência, sede ou avidez ao beber água. A criança bebe água como se ela estivesse no deserto há 40 dias, como Jesus ficou. Ela bebe água, gente, como se a água, ela nunca tivesse bebido água na vida. Isso é que é a avidez, aquela sede imensa a beber água, ou a sede mesmo. Sinal da prega lento, você faz a pregazinha, demora mais que 2 segundos para voltar à pele. Fontanela abaulada, principalmente essa daqui, ó, a bregmática. Mucosa ressecada, a boquinha chega a estar descascando assim, ó, o olho está seco, dificuldade para pegar o peito e outros. Todos esses aí são sinais de desidratação, né? Sinais graves de desidratação, que a criança, quando tem 3 ou mais desses sinais aí, precisa urgentemente ir para o hospital. Letra D, então, vocês todos que marcaram letra D, parabéns, estão inteligentes, meu Deus. Orgulho. E letra E, para a gente eliminar, para crianças com diarreia sem sinais de desidratação, o plano indicado é o plano B, caracterizado pela administração de SRO, gente. SRO é soro de reidratação oral. Eu coloquei a sigla aí, mas SRO é a sigla para soro de hidratação oral. Então, é esse plano mesmo, gente? Quando a pessoa não tem sinal nenhum de desidratação, é esse plano? Não, é o plano A. Uma criança que teve diarreia sem sinal de desidratação é o plano A. Qual é o plano A? Plano A é mandar para casa, pedir para a mãe continuar dando a comidinha, pedir para a mãe aumentar a oferta de água, de suco, de fruta que tem água, como melancia, e observar essa criança, né? Durante esses 5 dias aí, e com 5 dias pedir para a mãe trazer essa criança na unidade básica de saúde para você observar, para ver se melhorou o quadro de diarreia. E alertar, ó mãe, se a criança tiver, né, esses sinais que a gente falou, né, de sonolenta, tiver com muita sede, tiver inconsciente, tiver com a boquinha ressecada, traz de volta, porque a gente tem que reavaliar. Mas se não tiver, você pede para trazer em 5 dias. Esse é o plano A. Eu não vou falar mais dos outros planos, que a próxima questão é justamente disso. A próxima questão, a questão 6, fala aí dos planos de desidratação. Então, vamos ver aí qual é a questão correta. É uma questão bastante interessante, né? Ela fala que tem um paciente aí que chegou na unidade, né, com 7 meses, e a mãe fala que essa criança de 7 meses está com diarreia há 6 dias. Está com diarreia há 6 dias. E aí o enfermeiro avalia essa criança e identifica que ela tem os seguintes sinais: falta de lágrima, pulso fraco e filiforme, fontanela abaulada, sonolência, hipoatividade. A criança está uma criança hipoativa, sonolenta, olho fundo, a pele com elasticidade diminuída, ressecada e dificuldade para mamar. Qual é o plano que essa criança deve receber aí? Diante desse quadro aí. Essa criança tá o quê, gente? Tá grave, não tá? Olha quantos sinais aí de desidratação grave essa criança tem. Ela tem quase todos. Essa criança tá grave. Ela precisa ir para emergência. E aí, gente, para isso, tem que ser o plano A. Plano A, certo? A criança tem diarreia e tem sinais de desidratação. É plano A, certo? Vocês estão falando, muita gente, essa questão aí tem uma pegadinha, você está marcando letra D.
Por que vocês marcaram letra D, gente? Letra D é plano C. O plano C... Não, gente, eu que tô doida. É o plano C. Perdão. Eu que tô doida, é o plano A. Plano A é passei sinais de desidratação. Me perdoe. Vocês estão certos. É plano C. Para essa criança aí, o plano é C. Ai, meu Deus, cadê a lista de questão? Sumiu aqui. Sim, é plano C, porque o plano C é o plano que vai envolver terapia venosa, certo? A criança vai ter que fazer reidratação venosa. Esse é o plano C, é um plano de hospitalar, certo? O plano A é aquele plano que a gente implementa na unidade básica de saúde para crianças que não têm sinal de desidratação. Tem diarreia, mas não apresenta nenhum sinal ou sinais fracos, insuficientes de desidratação. E aí a gente manda a criança ir para casa, a mãe cuidar em casa, ofertar água e voltar com 5 dias. Então, vamos aí. Letra A, diarreia, plano A, diarreia sem sinais de desidratação. Deve orientar a genitora a manter cuidados em casa, oferecer soro de reidratação oral e, aos poucos, frequentemente em casa, mantendo a atenção sobre os sintomas e sinais que podem indicar desidratação e a gente orienta a mãe a retornar em 5 dias. Esse plano A é correto, está tudo aqui corretinho, mas não é o plano indicado para esse caso. Esse caso é uma criança que tem sinais de desidratação e tem muitos sinais. Plano A, letra B aí. Plano A, falso, diarreia com desidratação. Já está toda errada. Porque diarreia com desidratação não é plano A. Plano A é diarreia sem desidratação. Então já está errada. Letra C, plano B. Plano B, diarreia com desidratação. Não sei, estou na dúvida. Vamos ler. Manter o usuário em observação no serviço e tratar com soro de reidratação oral por 4 horas. Gente, isso aqui tá certinho. A letra C tá certa, mas não é o plano para esse paciente. Então, a gente pode fazer esse plano B aqui para pacientes que têm sinais mais leves de desidratação. A gente mantém essa criança na unidade básica de saúde por 4 horas, faz lá, dilui lá aquele pacotinho de soro que vem, que dilui para 1 litro, e pede para a mãe dando esse 1 litro de soro, esse 1 litro não, na verdade tem um cálculo que a gente faz, por quilo de peso da criança. Se eu não me engano, são 7 ml, de 4 a 5 ml por quilo de peso, mas eu vou conferir. Eu não lembro muito bem o cálculo, não. Por quilo de peso da criança. E aí, naquele tempo de 4 horas, a mãe oferta a quantidade de líquido certinha de acordo com a quantidade de peso da criança. E aí, no final de 4 horas, a gente vai lá e observa essa criança. A criança melhorou? Ok, a gente manda para casa, pede para a mãe tomar os mesmos cuidados do plano A, de ofertar água, de ofertar o soro, dar comida, que mantém a observação e agenda o retorno em 5 dias. Se a criança não melhorou, mantém a criança por mais 4 horas. Ah, tá, mas a unidade básica vai fechar, eu não tenho como manter por mais 4 horas. Aí você vai ter que mandar para o hospital. Né? Se a unidade vai fechar, se não vai ter tempo de você observar por mais 2, 3 horas a criança ali, porque ela não melhorou, vai ter que mandar para o hospital. Mas se a gente tem como observar, a gente mantém por mais 4 horas. É muito difícil fazer esse plano corretinho, bonitinho, a gente não funcionar. Logo funciona. Letra C, que foi a que vocês marcaram, letra D, que foi a que vocês marcaram aí como correta. Plano C, diarreia com sinais de desidratação grave. Verdade. Para essa criança aí, tem que ser o plano C, porque ela está com diarreia e está com sinais graves de desidratação. Então, a gente tem que encaminhar ao serviço hospitalar ou à UPA para tratar com reidratação venosa. Nesse caso aí, só soro na veia mesmo para resolver. E orientar a mãe durante o trajeto se ela conseguir ofertar o peito ou ofertar um sorinho de reidratação oral para a criança. Né? Então, nesse caso aí, gente, essa criança tem que ser o plano C só mesmo no hospital. Mas, para os outros casos, gente, tem como a unidade básica, sim, dar um suporte. Só basta boa vontade.
Essa letra E eu coloquei para confundir. Plano D. Plano D nem existe. Diarreia com sinais de desidratação grave. A descrição está correta, mas plano D não existe. Vamos lá, questão 7. Eu sei que vocês estão tendo problemas com a internet de vocês aí, mas infelizmente eu não vou poder parar, senão eu vou ficar muito tempo aqui. Então eu vou seguir e amanhã vocês retomam do ponto onde vocês pararam, segundo a internet de vocês, tá? A questão 7 fala sobre a última aula que eu postei, que foi sobre triagem neonatal. E pede para vocês marcarem a questão incorreta. Vamos lá. Letra A. O teste do pezinho detecta doenças congênitas, doenças que nascem com a criança, como doença falciforme, fenilcetonúria, hipotireoidismo, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, hiperplasia, aumento adrenal da glândula adrenal que fica acima do rim, congênita, porque nasce com a criança. Letra A, corretíssima. Essas são justamente as doenças que são identificadas pelo teste do pezinho. Doenças gravíssimas, gente. Letra B. Letra B. O teste do pezinho deve ser realizado idealmente na segunda semana de vida e no máximo 60 dias de vida. Isso aí tá correto, gente? Jamais. Jamais, gente. O teste do pezinho é cuidado primordial. É uma coisa tão simples de se fazer. Idealmente, tem que ser feito, gente, entre o terceiro e o sétimo dia de vida da criança. No máximo, estourando em 30 dias. Mas, idealmente, terceiro a sétimo dia de vida, a mãe ou o pai ou qualquer responsável deve ir lá levar na unidade básica de saúde a criança para fazer esse teste que é rapidinho, rapidinho. Não, dói só um pouquinho, porque é só uma furadinha no pé do menino. Colhe e identifica doenças, gente, que é essencial descobrir o quanto antes para iniciar o tratamento. Então, essa questão letra B aí é falsíssima. Quem marcou letra B está muito bem, parabéns, tá? Tá certo. Letra C, vamos só continuar para a gente memorizar. O teste do olhinho é indolor e rápido, que pode detectar alterações como catarata e glaucoma congênito. Verdadeiro. É uma coisa rapidinha, não dói, né? Demora no máximo 5 minutinhos para fazer. É importante, seria ideal que a criança já saísse do hospital, da maternidade, com esse teste realizado. Só que nem todos os hospitais têm a luzinha indicada e nem o profissional habilitado para fazer isso. Quem faz é o médico, não é nada de outro mundo fazer, mas o médico precisa ser treinado para identificar alguma alteração. Então, quando bate a luzinha lá no olho da criança e o olho não aparece, não reflete a luz vermelha, o que acontece? Significa que aquele olho tem alguma alteração. Então, essa criança tem que ser encaminhada para um oftalmologista, porque essa criança tem um risco de ter alguma alteração visual, como catarata e glaucoma, que já nasceram com ela. Então, é um teste muito besta de se fazer e é interessante que toda criança faça. Faz parte da triagem neonatal. A gente acha que a triagem neonatal é só o teste do pezinho, mas não é não. E tem também o teste do coraçãozinho, que a questão D aqui fala. O teste do coraçãozinho e o teste da orelhinha são rápidos e indolores também, verdade. Quando possível, devem ser realizados ainda na maternidade. Mesma coisa. Quem faz normalmente ou um enfermeiro ou um médico habilitado para fazer, não requer uma tecnologia cara para fazer, requer um profissional treinado, obviamente, e algum material simples ali para fazer o teste. No hospital nosso a gente não tem. Então, quando a criança nasce lá, sai mesmo, só mesmo com a orientação para ir fazer o teste do pezinho. Esses outros testes a gente não faz. Normalmente é feito em maternidade de referências como o Manuel Novaes, ou Manuel Novaes. Manuel Novaes é lá em Itabuna, onde eu estudava, como o Esaú Matos aqui em Conquista, perdão. Letra E. Fazem parte da triagem neonatal, teste do pezinho, teste do olhinho, teste do coraçãozinho e teste da orelhinha. Verdade. Então, a gente acha que a triagem neonatal é só o teste do pezinho.
Mas não, tem outros testes que são mais simples ainda de fazer, indolores, que detectam coisas muito importantes para a gente começar a corrigir desde o início dessa criança. Então, a questão 7, a questão que vocês têm que marcar, que é a incorreta, é a letra B. Muito bem aí para a Luana, para a Rose, Iralva, Gisele, que marcou letra B. Nota 10 para vocês. Penúltima questão, que fala sobre a puericultura, questão 8. Vamos lá. Zuma tá falando que é a letra D. Vamos ver, né, Zuma? Zuma tá ativa, tá bombando aí nessas lives aí, respondendo tudo certo. Mulher retada. Questão 8. Sobre as consultas de puericultura, né, que são essas consultas que a gente faz para acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, e visita domiciliar ao recém-nascido, marque a afirmativa incorreta. Vamos lá? Letra A. Na primeira consulta de puericultura, são realizadas, dentre outras atividades, preenchimento da caderneta de saúde, anamnese sobre as condições de nascimento da criança. Essa criança nasceu como? Foi cesáreo? Foi um parto prematuro? Foi um parto pós-termo que passou do tempo? Foi um parto que usou o fórceps? Essa criança precisou ficar lá tomando a luzinha, porque ela estava amarelinha demais, estava com icterícia. Essa criança ficou na UTI, ficou usando oxigênio. Como é? O parto dela teve algum problema? Então, a gente precisa saber disso quando a criança aparece lá na unidade básica de saúde, porque uma criança, gente, que nasceu com esses problemas, que teve alguma intercorrência no parto ou depois do parto, é uma criança que tem mais riscos de saúde, que a gente, na unidade básica de saúde, tem que ficar esperto a essa criança. Qual foi o peso dela? Ela nasceu abaixo do peso, nasceu gig acima do peso, quando nasce abaixo do peso é pig, né? Nasceu com o peso normal. Qual foi o apigar? Qual foi o apigar? Não sei se Naira já falou para vocês. É um índice, uma escalazinha, um valor que a gente atribui quando a criança nasce no primeiro e no quinto minuto de vida, que a gente vê a vitalidade dessa criança, o quanto que essa criança está saudável naqueles 5 primeiros minutos de vida. Um apigar normal é de 7 a 10, significa que essa criança está com... Tem os parâmetrozinhos lá que vocês vão ver ou já viram, e aí um apigar normal é de 7 a 10, significa que essa criança tá legal, tá com a saúde boa. Se o apigar deu 6, deu 5, essa criança aí corre o risco de precisar de um suporte avançado, de precisar de ficar no UTI, no UTI, ficar internada. Essa criança é uma criança que tem um risco de saúde maior. Qual foi a idade gestacional que essa mãe teve? Essa criança foi prematura, abaixo de 36 semanas, foi a termo de 37 até 42, ou foi pós-termo, acima de 42 semanas. E tudo isso a gente pergunta à mãe, né, quando na primeira consultinha lá que ela vai na unidade básica de saúde, ela vai respondendo, a gente tem como preencher isso também na caderneta de saúde, para a gente perceber se essa criança é uma criança que tem mais riscos ou menos riscos de adoecer na nossa área da unidade básica da gente. A gente faz exame físico da criança, cefalocaudal, cefalopodálico, e a gente testa os reflexos da criança, que são vários, no reflexo de Moro, o de marcha, o de preensão palmar, o de sucção. A gente testa todos os reflexos da criança para ver se está tudo ok. Que a criança tem que nascer com esses reflexos. Verifique como é que está o coto umbilical. Normalmente, é ideal que a mãe apareça nos primeiros 7 dias de vida da criança na unidade, para a primeira consulta. Se ela não aparecer, a gente vai lá na casa dela para visitar. E aí, a gente verifica como é que está esse coto umbilical. Ela está higienizando como? Está ressecadinho? O normal, depois de 3 dias, gente, esse coto já está mumificado, ressecadinho. Significa que essa mãe está usando álcool.
Aí, se a gente abre lá, tá com odor, tá com uma corzinha que não tá legal, tá saindo uma secreção, tem uma coisa lá de uma cor escura que a mãe passou, isso é ruim, porque essas coisas podem fazer com que a criança tenha tétano neonatal, o famoso mal de 7 dias que matava as crianças, né? Porque os pais, os avós usavam coisas absurdas para fazer o cordão umbilical cair, a criança acabava pegando o tétano e morria nos primeiros 7 dias de vida, né? Que é o tétano neonatal. Dentre outras alterações, a gente tem que na primeira consulta, a gente investiga o que a gente puder. Conversa com a mãe, investiga, faz exame físico na criança, vê como é que a criança está mamando, está pegando corretamente. A gente orienta a mãe sobre a pega, orienta a mãe sobre a amamentação exclusiva, sobre a deixar o neném em pezinho depois de mamar 20 minutinhos, sobre não deixar a criancinha de barriga para baixo na cama, porque a criança pode ter morte súbita por isso. A primeira consulta é a mais importante dessa criança, que a gente conversa com a mãe sobre várias coisinhas. Letra B. Então, essa daí está correta, a letra A está correta. Letra B. A primeira consulta de puericultura deve ser feita, idealmente, entre o quarto e o sétimo dia de vida e até, no máximo, 15 dias. É verdade. Idealmente, gente, na primeira semana. Se essa mãe não apareceu, vai lá, manda seu agente na casa dela, agente de saúde, para chamar ela. Se ela não aparecer, você vai na casa dela visitá-la para ver como é que tá. Uma mãe que também não leva a criança à primeira consulta, gente, de puericultura, essa criança tem maior risco também de adoecer. Letra C, que Gisele falou que está correta. Vamos ver, Gi, que está incorreta, na verdade, né? É importante orientar a mãe a alguns sinais que indicam que ela deve buscar atendimento médico. A gente tem que fazer isso na primeira consulta ou na visita que a gente fizer. Então, ó, mãe, quais são os sinaizinhos aqui que você tem que ficar atenta para levar a criança ao hospital, se acontecer? Gemido, secreção purulenta no ouvido, febre alta, vômito importante, vômito persistente, letargia ou inconsciência da criança, recusa alimentar e outros. Essa daí, gente, corretíssima. Se a gente tem que falar para a mãe quais são esses sinais, porque senão a mãe aparece lá de forma desnecessária, por exemplo, quando a criança está só com uma cólica leve, quando a criança está só porque a criança está com regurgitação, só porque a criança teve uma diarreia um dia, um episódio de fezes amolecidas, a mãe acaba buscando o hospital sem necessidade, ou acaba ignorando esses sinais aqui que devem fazer sim a mãe buscar a unidade básica de saúde ou o hospital, porque indicam que essa criança está precisando de um suportezinho mais avançado, né, de hospital. Então, essa C aí, Gi, tá correta, viu? Não é essa nossa incorreta, não. Letra D, que a maioria marcou aí. Letra D. Residir em área de risco, ser prematuro, ter história familiar de morte da criança, ter história familiar na família, tá doida essa questão. Ter história na família de morte de criança menor que 5 anos, ausência de aleitamento exclusivo, baixo peso ao nascer, dentre outras, são condições que não interferem no risco de saúde, ao contrário. Tudo isso aqui, gente, interfere muito. Uma criança que reside em área de risco, ela tem um maior risco de saúde. Uma criança que é prematura, que nasceu com baixo peso, que nasceu e ficou no oxigênio, que nasceu e ficou na UTI, filha de uma mãe menor que 14 anos, filha de pais que não têm escolaridade, que são analfabetos, filho de pais que já teve uma criancinha na família aí que morreu com menos de 5 anos, é uma criança que a gente tem que cuidar dela de perto, que a gente tem que fazer com que essa criança todo mês vá lá fazer o CD para a gente acompanhar ela, porque ela tem um maior risco de saúde que outras crianças que não nascem com nada disso aqui. Então, essa letra D é a nossa questão incorreta, a gente tem que marcar ela, parabéns para quem marcou. Letra E, a visita domiciliar é uma forma importante de detectar os riscos do RN verdadeiro, bem como as condições de vida da criança,
certíssimo. Quando a gente vai na casa da pessoa, gente, na verdade, eu falo assim, visita domiciliar no CAPS, na atenção básica, é a coisa mais reveladora que a gente tem. Porque quando a mãe leva a criança lá na unidade básica de saúde, gente, a mãe veste a melhor roupinha na criança, dá o banho, né? Todo mundo vai bonitinho. A criança chega lá, a gente faz um monte de perguntinha, a mãe fala que sim. Ou mãe, você dá fruta à criança? Dou fruta. Você dá leite de vaca para a criança? Não dou, não. Essa criança come de tudo, come não sei o quê. Tá tudo perfeito. Aí, quando a gente vai na casa da criança, a gente chega lá, abre a geladeira da mãe e vê que não tem comida nem para a mãe comer, que direto é para o menino. A gente abre o armário. A gente, na verdade, assim, a gente não tem que sair abrindo, mas a gente pede assim, ó, me apresenta a sua casa aí, me mostra o seu quarto. Aí a mãe mostra o quarto, a gente vê que tem um colchão para 4 pessoas dormir, num quarto sem janela, que o povo dorme no chão, que tem mofo, tem poeira. Gente, então quando a gente vai na casa da pessoa, é outra coisa, a gente percebe o quanto que essa criança está em risco em algumas coisas. A gente vê, por exemplo, que lá na casa a mãe usa para fazer comida um fogo que usa álcool. Isso aí é de alto risco para a criança, risco de explosão, risco de queimadura, né? A gente vê, chega lá e vê que o fogão dentro de uma cozinha apertada e que a casa fica toda cheia de fumaça. E a criança está com asma, está com crise de asma frequente. Então, a gente ir na casa da pessoa, na unidade básica de saúde, é revelador em muitos sentidos. Porque quando a mãe, quando o idoso, quando o adulto vai na unidade básica, ele vai bonitinho. Você não imagina o que ele passa, o que ele tem na casa dele. Quando a gente vai na casa, a gente identifica todos os problemas, todos os porquês das alterações que a gente percebe, encontra e não sabe explicar. Entendeu? Então, visita é importante. De vez em quando, vocês, se trabalharem em unidade básica de saúde, vá com a gente de saúde fazer uma visita, pegar um peso, pegar as medidas lá do bolsa, vá com a gente, porque vocês vão ver a realidade das crianças que vivem na região de vocês. E vocês podem alertar o enfermeiro, ó, fulano falou isso aqui na consulta, mas na casa dela é assim, é por isso que a criança está desse jeito, entendeu? Vão na visita. Ô, Jéssica, tá quase acabando, mas logo, logo eu vou postar para vocês. Então, visita é importante, é tecnologia é essencial para identificar risco, tá? Questão 9, nossa última questão, vai falar sobre essa aula eu postei para vocês. Foi a aula até que eu tive que gravar 2 vezes. Sobre a hospitalização da criança em neonato. Marque a afirmativa incorreta. Marque a afirmativa aqui errada. Então, letra A. A hospitalização é algo vivenciado pela criança e família com muito sofrimento e que requer um tipo de abordagem diferenciada ao público-alvo internado, as crianças, obviamente, bem como um local diferenciado para proporcionar melhor conforto e bem-estar. Verdade. Criança e os pais dela, os familiares, sofrem muito com a internação, gente. Então, a gente precisa lidar com essa criança, com essa família, de forma diferenciada, de forma lúdica, de forma que a gente tem que conquistar a confiança da criança, dos pais, com muita educação, com muito cuidado. O ambiente é diferente para distrair um pouquinho a criança daquela realidade que ela está ali de adoecimento. Então, essa questão aí é verdadeiríssima, letra A. Letra B, com a internação, a criança pode ter respostas emocionais adversas, como inapetência, recusa alimentar, irritabilidade, apatia. Verdade. Algumas crianças, principalmente entre 3, 4, 5 anos aí, quando são internadas, elas involuem algumas coisas. A mãe fala assim, oxe, mas ela não era assim em casa, ou ela tá tão quietinha, mas em casa ela é tão espivitada, em casa ela não faz cocô na roupa, ela não faz xixi na roupa, ela que tá fazendo. É normal, a criança, frente ao sofrimento, ela tem essas respostas emocionais que são não acontecem em casa, só acontecem ali no hospital. É normal a criança ter essa involução durante a internação. Depois que ela vai para casa, ela volta a ser o que era antes. Então, letra B também está certa.
Letra C. É importante que a criança seja respeitada e que tenha também suas decisões e vontades respeitadas ao máximo possível. Verdade. Criança tem que ter respeito, né? Não é porque é criança que não tem vergonha, que a gente tem que tirar a roupinha na frente de outras pessoas e não pedir licença e não pedir por favor. Não. A gente tem que tratar a criança com respeito, pega biombo, ó, eu vou tirar aqui, chama sempre os pais quando você for despir, pede o pai para despir, ó, tia, eu vou fazer o exame aqui em você, eu vou ter que pegar. Isso tem tudo, é com muito cuidado, gente, em criança. A gente tem que respeitar e o máximo possível respeitar a vontade dela também, no que der. O familiar também deve ser incentivado a participar. Então, ao invés de você ficar lá segurando a nebulização, dê a mãe para segurar, dê o pai. Chame a mãe ou o pai para coletar aquela urina ali com você, para tirar a roupinha, para você ver, fazer o exame físico. A criança se sente mais segura nessa situação. Então, letra C também correta. Letra D. Em crianças com dificuldades para funcionar o acesso venoso periférico, o famoso AVP, mesmo que ele passe das 96 horas, o acesso deve ser trocado, ainda que esteja pérvio, ainda que esteja fluindo. Falso. Isso aí, então, vocês três aí que marcaram letra D estão corretíssimas. Gente, acesso, a gente tem que trocar sim, obviamente. Quando dá para fazer isso, até em adulto, de 4 em 4 dias, é o correto. A cada 96 horas, 4 dias, a gente troca o acesso. Porém, se a criança ou até o adulto não tem condição de acesso, é de acesso ruim, aquele acesso que está ali, mesmo que vencido, está fluindo bonitinho, está sem sinal de flebite, sem sinal de inflamação, sem sinal de infecção, a gente mantém. Eu não vou tirar aquele acesso para ficar, nem conseguir, às vezes, pegar outro. Então, eu vou tentar pegar outro. Se eu não conseguir, vai ficar aquele ali bonitinho mesmo. Agora, se aquele acesso, mesmo antes das 96 horas, tiver inflamado, né, tiver com pus, ou quando você empurra alguma coisa, a pessoa sente dor, a criança chora, significa que aquele acesso ou está inflamado ou não está no lugar. Né? Tiver inchado, você vai ter que pegar outro, mesmo com dificuldade, vai ter que tentar pegar outro, porque aquele acesso não pode ficar daquela maneira, né? Então, letra D aí é a que tem que marcar incorreto, gente. Se o acesso estiver bom, estiver fluindo, estiver sem sinal de infecção e a criança não tiver condição de pegar o acesso, mesmo que tiver vencido, você vai manter ele, obviamente. Né? É uma questão de bom senso. Então, letra D é a nossa alternativa incorreta, é a que tem que marcar. E letra E, a última, para conquistar a confiança da criança, é importante não mentir, não fazer promessa. Ó, você vai furar a criança com gel, com 20, e vai falar para ela, ó, tia, não vai doer, não. Larga tá mentiroso, que até você mentirou. Você acha que a criança vai confiar em você se você mentir para ela? Não. Ó, vai doer, mas vai ser rápido. Se você me ajudar e ficar quietinho, vai ser rápido. E você vai ficar em paz. Ó, tia, se você deixar eu te furar, se você deixar eu pegar o acesso, eu vou te dar um brinquedo, te dar uma bala. Para com isso, não promete, gente. Não promete, não vou te dar um pirulito, nada disso. Não promete nada que você não vai cumprir, porque criança cobra, e se você não cumprir, você vai perder a confiança dela. Então, vai doer, vai ser ligeiro, mas rapidinho se você me ajudar. Se você não me ajudar, a tia vai ter que furar mais de uma vez. E é assim, é tudo na base da conversa. Eu não gosto de pegar acesso em criança, porque é traumatizante. Eu fico nervosa com a situação, eu fico tensa. Então, pediatria é uma coisa que a pessoa tem que gostar mesmo para fazer. Eu não gosto muito, porque não gosto de ver as criancinhas ali chorando, sofrendo. Tenho dó, tenho pena de furar, e o pai e a mãe em cima da gente, quando a gente erra, que é criança, normalmente, é difícil a gente pegar uma série de primeira em criança, e tem que furar uma, duas, três vezes, e o pai em cima. Eu não gosto. Então, tem que gostar dessa área. Então, quem quiser ficar em pediatria, trabalhando em pediatria, boa sorte. Beijo para vocês. Então, tenham ética, mesmo que sejam crianças, a gente tem que lidar com ética, com respeito, com cuidado, porque criança não é fácil não, viu?
duas cobranças ali, da criança e do pai, que tá ali o tempo todo de olho em você, em cada coisa que você faz, porque é o amor da vida deles que tá ali na mão de vocês, certo? Então, é isso, nossa listinha. Todos, eu vi que vocês acertaram todas as questões, e isso é muito positivo. Em meio às dificuldades todas, as aulas têm servido para orientar, guiar vocês aí num caminho, e vocês estão aprendendo o conteúdo, mesmo com essas limitações que eu sei que tem. Parabéns a todos pelo empenho, pela participação, dedicação. Eu vou postar nossa última aula de Rodrigo, de pediatria hoje não, amanhã, quando eu chegar do plantão, se Deus quiser. E vou passar uma atividade, e estamos aguardando aí essa quarentena infinita, em nome de Jesus, acabar, para a gente voltar à nossa vida normal e poder terminar esse curso de vocês, e vocês formarem, gente, oh meu Deus, para vocês começarem a trabalhar logo, que eu sei que vocês estão ansiosos. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, vamos aguardar com paciência. Vai dar tudo certo no final. Tenham fé. Certo? Um beijo para todos. Até mais breve. Vão dormir, fiquem em paz. Tchau.